Esposa Excelente, capítulo 11. Intimidade. A reação da esposa. 2 dias antes do casamento de minha filha Anna, uma de suas amigas veio até a nossa casa para fazer as unhas dela. Esta amiga tinha se casado havia pouco tempo. Enquanto conversavam, riam e cochichavam, Anna virou-se para mim e disse: "Mamãe, venha conversar com a gente." Sentindo que alguma coisa estava no ar, parei de dobrar as roupas e juntei-me a elas. Disse: "Sobre o que vocês querem que eu fale?" Nenhuma das duas pôde me dizer. Anna dizia: você sabe." No começo eu não sabia, mas finalmente adivinhei. O assunto era sexo. Então perguntei: "O que vocês querem saber?" As duas responderam: "Queremos algumas informações." Conversamos e dei-lhes algumas informações. Mais tarde, quando refletia na conversa que tivemos, pensei como fora bom elas terem vindo a mim e, como cristãs, termos uma conversa que honrou ao Senhor. A relação sexual entre o marido e a esposa é uma dádiva de Deus, para o prazer da intimidade física e a procriação da vida. Tudo que Deus criou é bom, e a intimidade física entre o marido e a esposa não é uma exceção. O mundo tem distorcido e pervertido aquilo que Deus tensionou como santo e reto. O casal cristão possui o potencial de manter relações sexuais e continuar puros em pensamentos, ações e motivos. Para entender a intimidade física como Deus planejou, temos de considerar a intenção original de Deus. Deus designou o sexo no casamento para intimidade física e procriação. A procriação é o mais alto privilégio e responsabilidade que Deus deu ao homem para dar continuidade à vida. A concepção de uma criança é um ato cooperativo entre Deus e o homem, para criar e trazer seres eternos à existência. Deus disse a Adão e Eva: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a." Gênesis 1, versículo 28. Novamente, depois do dilúvio: "Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Povoai a terra e multiplicai-vos nela." Gênesis 9, 1 e 7. Além da procriação, Deus deu ao homem intimidade física para intensificar a proximidade e a unidade dentro do casamento. A Bíblia descreve a união entre o homem e a mulher no casamento como uma só carne, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, Gênesis 2, 24. Deus dá ao homem a responsabilidade pela unidade no casamento. Este mandamento se repete mais 2 vezes em Mateus 19, 5 e Efésios 5, 31. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, as palavras traduzidas por uma só carne significam mais comumente o corpo físico do homem e da mulher. No hebraico, bazar, e no grego, sarx. Unir, em hebraico, é dabag, e em grego é proskolau. Ambas palavras significam colar junto, grudar, juntar-se intimamente. A união física entre o marido e a esposa é designada por Deus para satisfazer o desejo por companheirismo, para proteger o marido e a esposa da tentação e para que eles compartilhem um grande prazer e alegria. O companheirismo é fortalecido pelo laço privativo, íntimo e físico de um casal em matrimônio. A Bíblia fala com frequência da união sexual do homem e da mulher como coabitar, um com o outro. Veja Gênesis 4:1, Lucas 1:34. O companheirismo por meio da intimidade sexual é reservado ao marido e à esposa e designado para protegê-los da tentação. Um relacionamento físico saudável e apropriado entre um homem e uma mulher no casamento protege cada cônjuge da tentação do adultério. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente à esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 1 Coríntios 7, versículos 2 a 5 e versículo 9. Além de suprir a necessidade de companheirismo e de proteção do marido e da esposa contra a tentação, a intimidade sexual também é designada para a doação e recepção mútua de grande prazer e alegria entre o marido e a esposa.
Há grande prazer e alegria no ato de cada cônjuge dar-se propriamente a si mesmo ao outro na relação sexual. Salomão escreveu: alegra-te com a mulher da tua mocidade, embriaga-te sempre com as tuas carícias. Provérbios 5, 18 e 19. Deus designou que o sexo fosse prazeroso, para intensificar a atração entre o marido e a esposa, num profundo laço íntimo e para a procriação dos filhos. Deus deu ao homem esses desejos físicos para que seu plano fosse realizado. Tanto homens quanto mulheres possuem desejos sexuais. Contudo, uma vez que os desejos do homem tendem a ser mais fortes, pode ser difícil para os homens pensarem em outra coisa que não seja sexo, quando experimentam o anseio físico. Sendo assim, Deus instruiu a esposa a suprir as necessidades físicas de seu marido. A esposa também experimenta anseio físico, por isso, Deus instruiu o marido a satisfazer as necessidades físicas de sua esposa. De outro modo, o marido e a esposa podem ser tentados a nutrir pensamentos e ações imorais. De fato, o marido deve ser tão satisfeito que, embora outra mulher o seduza, ele não será tentado. Salomão expressou isso aos maridos da seguinte maneira: seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade, costa de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Provérbios 5, 18 e 19. A palavra saciem significa satisfazer. Em outras palavras, o marido está tão satisfeito com o amor dela que ninguém mais teria sequer um olhar de relance da parte dele. Seria como comer, comer e comer até que você ficasse satisfeito. Se alguém lhe oferecesse sua sobremesa favorita, você nem mesmo sentiria vontade de experimentá-la. Do mesmo modo, o marido deve ser saciado pelo amor de sua esposa. Como mencionei anteriormente, maridos e esposas devem cumprir o mandamento de Deus e corresponder aos desejos físicos um do outro. Com relação à união física com seu marido, a esposa não tem poder sobre seu corpo, mas seu marido tem. Da mesma forma, o marido não tem poder sobre seu corpo, mas sua esposa tem. Não ter poder sobre seu próprio corpo significa que nenhum dos dois tem a opção de recusar-se ao outro, a não ser que um dos dois esteja providencialmente impedido ou que o casal tenha concordado em refrear-se temporariamente do sexo para dedicar-se à oração. Corresponder fisicamente a seu marido é um mandamento de Deus. Portanto, quando a esposa obedece, ela está demonstrando amor a Deus, assim como ao marido, por não estar enganando-o. E, se o marido deseja sexo no momento que seja inconveniente para ela, se possível, a esposa deve organizar seu horário para que eles tenham tempo juntos, e assim ele saiba que é importante para ela satisfazer os desejos dele. Às vezes, pode ser possível reorganizar o horário dela, deixando a limpeza da casa ou dizendo à amiga que ligará depois. Se for realmente impossível naquele momento, a esposa deve deixar para uma ocasião mais oportuna, num tempo específico. Então, quando ela cumprir sua promessa, deve fazer valer a pena o tempo que ele esperou. Quando a esposa não tem relação sexual com seu marido, embora esteja ciente do desejo dele, ela precisa perguntar a si mesma se não está sendo egoísta e colocando-se em primeiro plano. Se for assim, ela está enganando-o. Bem, você pode perguntar: e se ele não estiver no clima? Uma das melhores maneiras para uma esposa encontrar no clima Uma das melhores maneiras para uma esposa entrar no clima e gostar de ter relação sexual com seu marido é que se concentre em agradá-lo. Não fazer sexo com seu cônjuge torna fácil para ele pensar e sentir que ela não o ama ou que não está disposta a satisfazer suas necessidades. Ele pode acabar ficando fisicamente frustrado, irritado e tentado a satisfazer-se com outra pessoa. A esposa deve não só concentrar-se em agradar seu marido, como também lembrar que o prazer dela aumenta o prazer dele. Ao se concentrar em agradá-lo, ela está muito mais propensa a tornar-se mais e mais interessada no processo para si mesma. Entretanto, é importante que a esposa diga ao marido o que é agradável para ela. Algumas esposas acreditam que seu marido sabe tudo sobre sexo e que não precisam dizer nada a ele. Isto não é verdade. Só a esposa pode saber o que é agradável para ela e, então, pode falar com ele, ser específica e ajudá-lo a ser um bom amante dela. Ela deve pegar a mão dele amorosamente e guiá-lo pelas partes de seu corpo que ela gostaria que ele acariciasse. Se ele não tiver nenhuma noção de carinho, ela deve guiar a mão dele e gentilmente mostrar-lhe o que ela gostaria que ele fizesse. Ela nunca deve pressupor que ele sabe automaticamente e que está sendo desligado ou insensível. O Dr. Wayne Mack dá a seguinte ilustração.
Minha esposa tem coçado as minhas costas por anos e ainda assim não tem achado o ponto certo logo no começo. Assim é o ato sexual. Mesmo que o marido seja sofisticado na anatomia e fisiologia feminina, ele precisa ser guiado amorosamente ao ponto certo. É responsabilidade da esposa ensiná-lo. Se a esposa não está obtendo prazer sexual satisfatório, ela e seu marido devem adquirir ou tomar emprestado um dos bons livros cristãos sobre sexo e se informarem. Um livro que é informativo e foi especialmente bem escrito é o do Dr. Ed Wett, Intended for Pleasure, Designados para o Prazer. Este livro é tão prático que o Dr. Bob Smith, do Ministério de Aconselhamento da Fé Batista em Lafayette, Indiana, recomenda que os recém-casados levem um livro com eles para a sua lua de mel. O Dr. Smith escreveu uma resenha de Intended for Pleasure no The Journal of Pastoral Practice. Durante a lua de mel, eles devem fazer turnos para lerem um ao outro em voz alta e explorarem e experimentarem o corpo um do outro. Dessa maneira, o casal se acostumará a falar um com o outro sobre seu relacionamento sexual e superará qualquer possível constrangimento. A ideia do Dr. Smith também é boa para casais que já estão casados e que gostariam de melhorar sua intimidade física. Relações sexuais entre marido e esposa não devem ser uma obrigação, mas um prazer no qual ambos tenham expectativa e desfrutem. A Escritura nos ensina muito sobre relações sexuais. Considere cada um dos seguintes princípios bíblicos. Eles foram adaptados para uso neste livro do material do Dr. J. Adams no Manual do Conselheiro Cristão. Princípio 1. O sexo dentro do casamento é santo e bom. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Hebreus 13, 4. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Um leito sem mácula significa que o casal tem relações sexuais e nenhum dos dois é infiel ao outro, nem impuro em seus pensamentos e ações. O sexo sem mácula entre a esposa e seu marido não é, de modo nenhum, pecaminoso ou sujo. A esposa deve ter uma atitude piedosa, percebendo que intimidade física com seu marido não é um ato profano ou menos santo do que orar ou cantar no coral. Uma vez que seus pensamentos, motivações e ações sejam puros, ela está agradando a Deus e Deus vê que ela está fazendo algo bom. Princípio 2. O prazer é correto e não é pecaminoso. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Venha ao meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, 10 a 12. O prazer proveniente da intimidade física entre o marido e a esposa é afirmado pela Escritura e deve ser alegre. Haverá momentos em que, por muitas razões, o ato sexual não terá o mesmo nível de intensidade de outros momentos. Contudo, ele deve ainda ser um momento agradável e prazeroso entre o casal no matrimônio. Conheço um marido que ora com a esposa antes de fazerem amor. Eles pedem que Deus abençoe aquele tempo e dizem que Deus sempre o faz. Geralmente, marido e esposa devem chegar a um clímax, mas se um ou outro estiver muito cansado ou providencialmente impedido de algum modo, tal como no período menstrual da esposa ou na gravidez, eles podem expressar amor um ao outro, se não por intercurso vaginal, que seja por estimulação manual. Princípio 3. A esposa deve buscar a satisfação do marido e não de si mesma. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés. Tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. Cântico dos Cânticos 5, 2 a 5. Se uma esposa pensa, como posso dar prazer ao meu marido? Ela está demonstrando amor. Ao dar prazer ao marido, a esposa possivelmente começará a experimentar mais prazer do que imaginava. Isso é normal, pois, em geral, a mulher leva mais tempo para ficar sexualmente estimulada. Buscar a satisfação do marido deve levar a esposa a pensar nele e nas qualidades que a atraem a ele. Ela deve elogiar com sinceridade as qualidades que admira nele.
Infelizmente, em nossa sociedade, é fácil as esposas esquecerem este princípio, devido ao esgotamento físico. Às vezes é difícil que jovens mães com crianças pequenas tenham um pouco de energia no final do dia. Ainda assim, a mãe ocupada deve planejar com antecedência seu dia ou sua semana para ter um tempo especial com seu marido. Ela pode estar ocupada com as crianças e, ao mesmo tempo, pensar em seu marido, tendo a expectativa de estar com ele. Ela precisará falar com ele para que ele também planeje as suas atividades. Reservar tempo e energia para ele valerá a pena. Essa dica contribui para que a mãe ocupada seja uma mulher centralizada em seu marido. Outro meio de ser uma esposa centralizada no marido é pedir-lhe que satisfaça seus desejos sexuais, em vez de procurar alívio sexual por meio da masturbação, que é um ato pecaminoso e egoísta. Lembre-se de que ele não tem poder sobre seu próprio corpo para recusar tal pedido. Às vezes, a esposa hesita em aproximar-se do marido e fica magoada, porque ele não parece estar interessado nela. Em vez de pressupor que ele quer magoá-la, que não a ama ou que não se sente fisicamente atraído por ela, a esposa deve conversar abertamente com ele e fazer-lhe propostas. Se ele não corresponder, estará pecando. Veja o capítulo 14, que ensina como lidar com o pecado do marido. Se ele corresponder às propostas dela, embora preferisse estar fazendo outra coisa, terá a alegria de saber que está sofrendo por causa da justiça. A Bíblia é clara ao dizer que o marido e a esposa devem pensar em um no outro e não em si mesmos. Princípio 4. As relações sexuais devem ser regulares e contínuas. Saciem-te os seus seios em todo o tempo. Provérbios 5:19. Não há um número certo de vezes por semana, mas as relações sexuais devem ser frequentes o bastante para que nenhum dos dois experimente frustração ou tentação. Às vezes, os casais caem no hábito de não ter ou raramente ter relações sexuais. Eles ficam ocupados e cansados e acabam vivendo juntos mais como irmão e irmã do que como marido e mulher. A intimidade sexual, contudo, deve ser parte regular e contínua de seu relacionamento. Princípio 5. A esposa nunca deve barganhar com o marido em troca de seus favores. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:3-4. Barganhar com seu marido em troca dos favores dele é egoísmo. Tal esposa tem uma motivação incorreta. Ao invés de servir a si mesma, ela deve servir ao marido. A esposa está sendo egoísta quando barganha favores e trata o seu marido como criança, tentando manipulá-lo. A motivação da esposa não deve ser o que ela pode conseguir de seu marido, deve ser a glória de Deus. Princípio 6. As relações sexuais devem ser proporcionais e recíprocas. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3-5. Relações sexuais em proporção correta e recíproca significa que a esposa e o marido podem e devem sentir-se livres para iniciar uma relação sexual, desde que tenham consideração um para com o outro. Qualquer coisa é aceitável, desde que seja de comum acordo, prazeroso e não ofensivo ao outro. Exceções a isso incluem quaisquer atos pecaminosos, tais como sodomia, penetração anal, assistir pornografia e compartilhar fantasias sexuais a respeito de outra pessoa, Gálatas 5:19. Ter relações sexuais é apropriado a qualquer momento do dia ou da noite, e não devem se restringir a apenas a hora de ir para a cama. É perfeitamente aceitável e, por vezes, até preferível ao marido ou à esposa levar seu parceiro ao ápice sexual pelo estímulo manual e ou penetração. Suas relações sexuais devem ser adequadas e recíprocas. Para sumariar este capítulo, lembre-se de que a esposa tem várias obrigações bíblicas para com seu marido com relação à intimidade física. Ela deve satisfazê-lo completamente, tanto quanto possível. Ela deve ir a ele para satisfazer suas próprias necessidades nesta área, entendendo que ela tem autoridade sobre o corpo dele.
Às vezes, ela deve iniciar o sexo planejando com antecedência, tendo expectativa e não temor pelo tempo em que estarão juntos. Ela não deve participar de nenhuma prática pecaminosa, tal como masturbação, pornografia, sexo anal ou fantasias sexuais com outro homem. Ela deve ter uma motivação pura diante de Deus e ver a relação sexual como um ato bom e santo, que Deus declara bom. Se você não tem pensando em sexo, nem está participando do sexo com seu marido, de modo que honre a Deus, você deve buscar arrependimento. Agora mesmo você pode curvar sua cabeça e confessar seu pecado a Deus, e Ele será fiel para perdoá-la e purificá-la de toda a sua iniquidade. Em seguida, faça o que o livro de Tiago sugere. Mostre sua fé com obras. Tiago 2:18. Planejando momentos de intimidade física com seu marido, dando-se a ele, tendo expectativas de estar com ele e esperando ansiosamente pelos momentos em que poderão estar juntos. Seja uma esposa amorosa, calorosa e responsiva. Se você não está com humor, concentre-se em agradar seu marido e seu humor provavelmente melhorará. Não glorifique a Deus só no domingo pela manhã, mas também na intimidade do leito matrimonial. Neste capítulo, compartilhei com você algumas das mesmas dicas que dei a Ana e a sua amiga. Deus é bom e a relação sexual dentro do casamento é boa. Comece a ver o sexo do mesmo modo que Deus vê e corresponda generosamente a seu marido em amor.